Então, hoje a gente vai começar um curso de autotransformação para voluntários, mas na verdade esse curso é para todo mundo, né? Não precisa ser exclusivamente para voluntários. Porque tudo que a gente vai aprender aqui, tudo que a gente vai trazer de informação, vai servir para a vida de cada um de vocês, tanto pessoal como profissional, e consequentemente isso vai também fortalecer vocês no trabalho aqui e vai ajudar a gente a se alinhar. Então, a ideia é que a gente consiga se alinhar, ficar na mesma página para a execução do trabalho e que vocês também se fortaleçam a partir de todo o conteúdo que a gente vai compartilhar aqui. Então, nós vamos mexer em coisas bastante profundas. Estão preparados? E qualquer manifestação de emoção, ela é muito bem-vinda e pode ser compartilhada, se assim vocês sentirem, tá? Eu me coloco à disposição de vocês, não só agora, mas 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, se vocês precisarem conversar sobre algo que vocês estão experienciando internamente ou refletindo. Não fiquem com questões presas, tragam isso para que a gente possa olhar para isso juntos. No tempo de vocês, às vezes pode ter coisas muito difíceis de serem compartilhadas, mas também é importante vocês respeitarem esse tempo de vocês, tá bom? Bom, esse é o módulo 1 e o tema dele é: por que você faz o que você faz? Então, quando a gente começa um trabalho voluntário e aí alguém pergunta para você por quê, vai vir uma resposta que provavelmente ela vai ser um pouco mais superficial. E aí você vai me dar algumas questões lógicas, né? Então uma pessoa pode falar assim: eu vim porque uma amiga minha ia fazer, e aí eu falei: eu vou lá, mas será? E esse vou lá? O que te conectou com isso? Por que você escolheu a profissão que você escolheu? Você está escolhendo mudar de profissão? Por que você tem determinados tipos de relacionamentos? Por que você tem questões de saúde? Da onde tudo isso vem? E essas respostas, elas não tem uma resposta certa, nem uma resposta errada. Mas tem várias respostas possíveis, e cada uma dentro de uma camada. Então, quando você se pergunta isso: quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi esse trabalho? Por que eu escolhi... porque eu gosto disso, será? Que é só isso? Ou tem algo mais profundo aí? Tem algo que foi vivido lá na sua infância? Alguma necessidade de atender uma expectativa de um pai ou de uma mãe, que talvez isso nem seja muito consciente, mas que esteja ali muito inconsciente mesmo, muito profundo. Então, muitas coisas que a gente traz vêm de experiências que a gente viveu nessa vida. E que podem estar, devem estar bastante conectadas também com o nosso sistema familiar. Mesmo que a gente não tenha uma certa clareza disso, né? Então, nós herdamos dos nossos ancestrais não somente a genética, mas nós herdamos as memórias de histórias vividas. Por isso que vocês podem perceber que em algumas situações
acontecem coisas que já aconteceram em gerações passadas, então tem repetição de doenças, de tipos de relacionamentos, relacionamento abusivo, então situações, vícios, né? Situações que já foram vividas pelos nossos ancestrais e que a gente acaba repetindo, né? Então nós estamos conectados com o nosso sistema familiar por meio de fios invisíveis. Então muitas das coisas que a gente faz podem estar conectadas com isso, e aí a gente acha que a gente está escolhendo alguma coisa, mas o quanto consciente a gente está daquela escolha. Será que é só uma escolha nossa? Então depois de muitos anos, por exemplo, eu descobri que, na verdade era bastante evidente, assim, estava bem na minha cara, mas eu demorei para admitir isso, assim, para reconhecer isso, que eu escolhi ser advogada porque eu sentia que se eu fosse advogada eu ia agradar muito meu pai. Meu pai não concluiu a faculdade de advocacia, ele parou no 4º ano, no penúltimo ano. E aí, nas falas dele, eu interpretei que se eu fizesse a faculdade de Direito, eu ia agradá-lo. E aí, desde muito cedo, nova, 12 anos, eu já falava que eu queria ser advogada. E depois, com o passar dos anos, eu fui percebendo que aquela escolha não era tão minha assim, né? Então, no direito eu pude exercer muitas das minhas habilidades, acho que todas as minhas habilidades, os meus dons eu pude exercer ali. E foi uma experiência de muito crescimento, assim mesmo, é muito importante. Porém, depois de um tempo, esse trabalho começou a se tornar pesado para mim. E aí eu quis transitar de carreira e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu já estava num processo de autoconhecimento, já de uns 8 anos, fazendo terapias, me conectando com a espiritualidade de diversas formas, tentando me encontrar mesmo, assim, o que eu quero, o que me faz feliz, o que é bom para mim. E aí eu me percebi muito cansada dessa forma que eu atuava, enfim. Ainda tentei ressignificar o direito, e ressignifiquei, mas eu não consegui colocar isso em prática de uma forma leve para mim, e aí eu decidi mudar de carreira mesmo. Então hoje eu sou terapeuta, e na época que eu estava pensando em transitar de carreira, a minha terapeuta falou assim: vai buscar a constelação familiar, que isso vai te ajudar. A gente chegou num ponto da terapia que a gente travou. Vai fazer constelação familiar. E aí eu fui para participar de mais um processo, mais uma vivência interna e tudo mais. E aquilo foi tão significativo para mim, tão grandioso, todas as descobertas que eu tive nesse processo, que foi até muito rápido, assim, e os efeitos disso na minha vida foram tão evidentes, assim, de benéficos e tal, que eu decidi me aprofundar nisso, e hoje eu trabalho com isso. Mas por que eu trabalho com isso? Será que isso é só meu? Provavelmente não. Então, eu sinto que através desse trabalho estão acontecendo muitas curas dentro do meu sistema familiar, né? E dentro de mim também. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo por exemplo, eu casei no dia 19 de junho de 2021, a cerimônia espiritual, vamos dizer assim, né? E aí depois de um ano, eu achei um diário da minha avó, dizendo que o dia que ela começou a namorar com meu avô foi no dia 19 de junho. E aí nesse mesmo processo, né, enfim, nessa mesma descoberta do diário, também achei o contrato de compra e venda, que era da casa que minha avó comprou, que era o sonho dela, minha avó paterna. E a data da compra e venda era de 19 de junho.
E aí eu acho que eu escolhi a data do meu casamento? Não, com certeza não. Então tem muitas coisas que estão conectadas com, com os nossos antepassados que são importantes de ser vistas. E eu poderia me estender aqui por mais uns 30, 40 minutos falando sobre todas essas conexões, mas eu vou me manter nesses dois exemplos por enquanto. Então, a gente está aqui num trabalho voluntário com crianças. Por quê? A gente vai começar a fazer esse trabalho sem olhar para isso antes? Não, então vamos olhar para a nossa história, para a nossa ancestralidade, para a gente entender o porquê que a gente está aqui. Isso também vai nos dar mais consciência na hora que a gente estiver executando o trabalho, na hora que a gente estiver fazendo o trabalho. Né? Então a gente geralmente fala assim, eu faço um trabalho voluntário para ajudar um monte de criança, ajudar um monte de família. Ou será que é para ajudar assim mesmo? Né? Ou as duas coisas? Enfim. Mas é importante a gente olhar que nesse processo, nas escolhas que a gente faz, nós estamos fazendo por nós e pelo nosso sistema familiar. Sempre. E quanto mais consciência e clareza a gente tiver disso, melhor vai ser o resultado daquilo que a gente se propor a fazer. Então, hoje, a gente vai preencher um questionário que vai trazer algumas dúvidas para vocês. Pode ser que tenham respostas que vocês não vão saber. Eu tenho certeza que pelo menos uma resposta vocês nunca vão ter parado para pensar ou não vão saber. E tá tudo bem. E se vocês quiserem perguntar para familiares e tudo mais, vocês podem fazer isso. E nesse momento a gente vai ter a oportunidade de fazer isso juntos. Então é importante que a gente esteja bastante concentrado, liberado do celular e presente nas respostas. Presente no sentido de até perceber que emoção que vem ou que sensação que vem no seu corpo quando você está respondendo determinada pergunta. Ao ler determinada pergunta, o que isso me calma? Então, um exemplo, eu, quando fiz a minha primeira constelação familiar com o cliente, preenchi esse questionário. E tinha uma pergunta lá, que era, você tem irmãos? E eu cresci como filha única, eu já estava com mais de 30 anos, e eu me dei conta que eu não conseguia responder não, eu não conseguia escrever não, que eu não tinha irmãos. Eu travei. E aí eu fiz uma retrospectiva, assim, e aí eu pensei, algumas vezes que as pessoas me perguntavam se eu tinha irmãos ou não, e eu respondia, meus primos são como meus irmãos. Essa é a resposta que eu dava. Inclusive ficou uma bem marcada no meu marido, na época que a gente estava começando a se conhecer, nem tinha começado a namorar ainda, e ele me fez essa pergunta e eu dei essa resposta, isso veio bastante forte. Só que eu já tinha estudado um pouquinho sobre os princípios e os ensinamentos que a constelação traz, e eu já sabia que se tivesse havido um aborto antes de eu nascer, essa criança era meu irmão ou minha irmã, e ela precisava ser considerada. E não, eu não sou filha única, veio uma criança antes de mim. E aí eu fui perguntar para minha mãe sobre isso, e ela me disse que ela viveu uma experiência de aborto antes de eu nascer. E eu, desde criança, sempre quis ter um irmão mais velho, e eu não sabia de onde isso vinha. Na verdade, eu já sentia a ausência desse irmão. E isso mudou minha vida, completamente. Com relação à prosperidade, eu trabalhava muito e eu não conseguia prosperar, ou
ganhava dinheiro, mas o dinheiro saía da minha mão igual água. Sempre ajudava alguém ou doava para alguém e nada era para mim. E nesse processo de autoconhecimento, o que eu compreendi foi que eu não me sentia merecedora de prosperar na vida. Eu sentia culpa por viver porque meu irmão morreu. Então, nesse processo eu aprendi que a melhor forma de honrar o meu irmão era sendo feliz. E numa constelação, uma pessoa que estava representando ele me disse isso: você me honra sendo feliz. Então eu aprendi a concordar com o destino dele, porque era só isso que precisava, concordar com o destino dele. Não precisava querer tampar aquele buraco, aquele vazio que existia na família e no coração da minha mãe e do meu pai e até mesmo no meu. Porque isso também me tirava do meu lugar. Eu cresci com a sensação de que eu não era suficiente nunca para os meus pais. Nada do que eu fizesse era suficiente. E na verdade eu só estava tentando ocupar um lugar que não era meu. Então quando eu consegui entender isso, hoje eu me sinto suficiente. Independente do que eles falem sobre mim, enfim, eu sou suficiente. E essa falta, eu não preciso ocupar o lugar de ninguém, ele tem o lugar dele. E depois eu descobri que na verdade eu tive mais irmãos. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, teve outros relacionamentos. E houve outros abortos. Então eu sou a 7ª filha do meu pai e a 2ª da minha mãe. E todos os dias eu busco olhar para os meus irmãos e me manter no meu lugar. Não é algo simples, nem fácil, é um processo de vida diário mesmo. Porque muito facilmente a gente acaba saindo do nosso lugar. E aí quando alguma coisa, alguma comunicação está dando ruim ali com a minha mãe ou com meu pai, eu percebo, opa, eu acho que eu estou fora do meu lugar aqui. Como que eu posso fazer para voltar no meu lugar? Então, é um processo de vida. Né? Hoje eu estou com 41 anos. Por pelo menos 30 eu tinha hábitos e formas de me relacionar com os meus pais. E hoje eu tenho tentado desconstruir isso, e é muito desafiador, porque os meus pais não estão vivendo esse processo, eles continuam as mesmas pessoas. Quem tem que mudar a forma de me manifestar sou eu. E a partir disso eu percebo que quando eu tenho uma ação diferente, uma conduta diferente, uma postura diferente, isso reverbera neles também. De forma inconsciente, eles acabam também falando, fazendo coisas diferentes. Por exemplo, meu pai nunca tinha falado que me amava. E a primeira vez que eu senti o abraço do meu pai foi através de um representante dele numa constelação familiar. Um abraço de verdade. Sabe, abraço. Porque é sempre assim, não? E aí, a partir daí, eu comecei a abraçar forte meu pai todas as vezes. Eu comecei a falar para ele que eu amava ele. E muitas vezes ele não conseguia responder. Não porque ele não me amava, mas porque ele não teve isso na vida dele. Quando ele teve uma manifestação de carinho com a minha avó e foi abraçar ela empurrou ele. A vida da minha avó foi muito, muito dura, muito sofrida. Ela trabalhava na roça já com 9 anos de idade e ninguém podia mostrar sentimento naquela época. Demonstrar sentimento era fraqueza. Foi isso que ela aprendeu. Então minha avó aprendeu a ser forte. Eu nunca ouvi minha avó reclamar de nada. Nunca ouvi ela reclamar de dor. Nada. Sempre uma rocha. Destruída por dentro. Por muitas coisas que ela passou, que eu sei que ela passou. Mas sempre uma rocha. Então, hoje por ela e por toda a minha ancestralidade, eu aprendi a demonstrar mais os meus sentimentos. Porque eu também tenho uma certa tendência a colocar
aquela máscara a falar sobre o que eu estou sentindo. Então, compartilhar a minha história com vocês é um exemplo disso. Se fosse antigamente, talvez eu não conseguiria compartilhar todas essas vulnerabilidades. Então, eu busco perceber sempre o que eu estou sentindo e manifestar isso, porque eu sei que a minha cara nem sempre manifesta. Bom, é isso. Então, vamos preencher o questionário com essa consciência.